Boa tarde, pessoal. Vamos nessa. Estarei conversando aí com vocês. Só vou fazer um ajuste aqui na tela. Um momento. Pronto. Pessoal, boa tarde. Obrigado a todos vocês aí que estão participando da live. Eu vou estar aqui chamando meus convidados especiais. Um momento, por favor. Como é que... Só um minuto que eu vou chamar o casal. Vou convidar aqui eles. Leila. Já tô. Eles mandaram o request pra você? Eu vou mandar aqui o request pra Leila. Só um minuto, gente, pessoal. Ela tem que mandar pra você. Leila já tá a postos aí pra mandar pra gente. Manda aí o request pra gente, por favor. Leila, Sérgio. Pronto. Olá, boa tarde. Tudo bem, já. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Leila? Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pela participação de vocês. Muito obrigado, de coração. A gente vai falar aqui sobre a primeira compra, né, do imóvel aqui no Canadá. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Jean, sou corretor de imóveis aqui em Toronto, Ontário. E eu vou estar fazer um bate-papo com a Leila e o Sérgio. Hoje são grandes amigos, se tornaram grandes amigos. Foram meus primeiros clientes aqui no Canadá, então, assim, é uma consideração imensa que eu tenho por eles, uma gratidão. E a gente vai contar um pouco dessa experiência, como foi a compra da casa própria aqui em Toronto. Okay. Leila e Sérgio. Estamos a postos. Eu não estou vendo vocês, saiu a... Eu também não O que estou você nos mexeu vendo. aqui, Leila, Não para você sei. voltar? Eu estava vendo, agora não estou vendo vocês. Agora, voltou. Pronto. Ok, pronto, tá perfeito. A imagem tá, nossa imagem está aparecendo boa aí, porque a gente não está se vendo aqui. Tá perfeito. Eu tô conseguindo visualizar bem vocês agora. Jean, obrigado aí por nos convidar para esse bate-papo. E foi uma grande experiência ter trabalhado com você e, como você falou, hoje somos grandes amigos. Obrigado pela participação. E a gente vai fazer esse bate-papo, né, para as pessoas que têm interesse hoje em comprar sua casa própria aqui no Canadá, saber como é que se procede, quais são os procedimentos, o que é que a gente deve fazer. Primeiramente, o primeiro passo, Sérgio, é que eu vou falar para as pessoas assim, o que é necessário antes até de procurar um corretor, tá? As pessoas têm um pré-approval, procurar um mortgage broker. No caso, eu faço até a parceria com a Flávia da Silva, uma pessoa maravilhosa. A gente trabalha em parceria. Então, quando você tem esse contato com o broker, ele tem uma avaliação média de quanto é que você pode financiar e se seu crédito é aprovado. Assim, então, você sabe o limite até quanto você pode estar comprando a sua casa própria. Então, assim, isso é para deixar bem claro que isso facilita tanto para a gente quanto para vocês na hora da procura. A gente foi um pouco diferente, a gente deu uma olhada antes, mas já estava uma coisa meio que pré-aprovada, mas no final tudo se encaixou. Eu só quero deixar claro para as pessoas que é muito importante hoje o pré-approval do mortgage e depois assim a gente procurar, porque a pessoa já sabe o limite do valor que ela pode estar buscando a casa dela. A palavra agora fica com vocês, para vocês contarem um pouco dessa experiência, como foi, desde o momento que nos conhecemos, a experiência da casa, da procura, da busca, para a gente estar batendo esse papo e ver as pessoas terem ideia como é que se começa a busca aqui no Canadá pela própria casa.
Quer você falar primeiro? Então, a gente está aqui desde 2014, 2015, estava morando de aluguel e a gente foi mudando de casas em função da escola do nosso filho. Isso foi fazendo o aluguel ficar cada vez mais caro. E então a gente sempre teve essa ideia que seria uma coisa interessante se a gente pudesse investir, em vez de estar pagando aluguel, simplesmente pudesse investir em alguma coisa que fosse nossa. E a gente tinha dado uma olhada no mercado. O mercado no Canadá não é um mercado fácil, as coisas são caras e tudo mais, e a gente tinha ficado falando, acho difícil, vamos continuar aqui de aluguel ou não. A gente tinha certas reservas lá no Brasil e a gente estava olhando que as reservas, em vez de melhorar e aumentar para que no futuro a gente pudesse trazer para cá para comprar alguma coisa, cada vez estavam valendo menos por causa da taxa de dólar. E chegou num ponto que a gente falou, sabe de uma coisa, vamos começar a ver aqui o que dá para a gente fazer, aplicar aqui no Canadá, porque o que está aplicado no Brasil, em vez de aumentar, está diminuindo. E aí então a gente conversou e a ideia inicial era comprar alguma coisa para investir. E a gente chegou a procurar algumas coisas. O Jean, desde o começo, estava conosco nessa batalha. Eu quero ressaltar a paciência do Jean com a gente, porque a gente, no meio do caminho, Falar, então, foi parte. mudando de ideia. Como é que foi? Não, essa parte eu quero falar. Eu acho que, assim, foi fundamental, porque, assim, uma coisa é procurar casa, né? Quando você sabe o que você quer, fica mais fácil, né? Então, mas a gente tinha uma ideia, um valor, mas, na verdade, era aquela coisa assim, mas será que é melhor comprar algo novo, mais longe? Não, mas tem que ser perto do metrô. Não, mas é melhor uma área assim, uma área assim. Então, cada vez que a gente mudava um critério, né, a gente falava para o Jean, Jean, agora a gente quer que seja pertinho do metrô e não sei o que. Aí o Jean, pacientemente, 15 minutos depois, já estava com toda a lista do que a gente queria. Aí a gente via. Ai, mas sabe, a região aqui, ai, não sei. É melhor a gente procurar ver se é uma região com alto índice de criminalidade, por exemplo, de roubo, de assalto. Então, aí o Sérgio foi lá, fez uma pesquisa das áreas mais seguras de Toronto. Então, olha, na verdade, a gente está indo para outro lado. A gente tem que procurar agora nessa área aqui. Aí incluía, né? Então tem que ser perto do metrô e seguro. Aí tem que ser perto do metrô, seguro e daí a gente foi acrescentando. E a cada acréscimo que a gente fazia, o Jean sorria e dizia, pacientemente dizia, olha, aqui está a lista. 15 minutos depois já estava ele já com a lista nova. E eu acho que o que é muito importante, né, e que eu queria ressaltar no seu trabalho também, Jean, a gente já teve outras casas no Brasil e tal, e o que me incomodava mais era assim. Eu falava, olha, eu quero uma casa de 3 dormitórios no bairro X. Os corretores me mostravam apartamento de 2 dormitórios no bairro Y. Aí eu falava, gente, será que tá difícil, entender? Então, o muito importante é a leitura que você fez da gente, né? Então, você perceber a tua sensibilidade de ver o que a gente gosta, de ver a necessidade da gente pelas nossas conversas, e você apresentar para a gente, dentro da sua leitura do que você teve da gente, o que a gente queria, o que a gente estava pedindo. E você só mostrou pra gente o que a gente realmente queria. E mais até, porque a cada casa que você mostrava, eu falava, ai, essa! Ai, essa! Não é verdade? Não é? É verdade. Ai, meu Deus, porque tudo o que ele mostrava estava exatamente de acordo com o que a gente queria, com o que a gente sonhava. Eu me vi, em todas as casas, eu me via morando na casa. Porque em cada ponto que você falava também, olha, isso aqui tem tal coisa que você falou que era importante, lembra? Eu falei, ai, que danado, ele lembra que eu falei isso. Então, acho que assim, esse respeito, né?
E o procurar, o trabalhar do que a gente queria, então do nosso sonho, isso acho que foi o grande ponto alto e que muito importante, né? E que faz a minha admiração pelo teu trabalho e né? E admirar e dizer, você fez o nosso sonho acontecer, não foi só uma casa, porque a gente quer ficar aqui para sempre, a gente quer ficar aqui, né? E estamos aí, já mexendo na casa, mas para atingir os nossos sonhos, né? Cada vez mais altos. Então, acho que foi isso. Muito legal. Já tinha que considerar o que a Leila queria, o que o Sérgio queria, o que a Camila, que é a nossa filha, o Eduardo, e até o cachorro, ele falava, eu tenho um quintal para o cachorro também aqui nessa, tá tudo certo. Até o Luke, a gente tem que saber se o quintal dava ou não dava para o Luke, se agradar ele também. E o vovô que fica aqui 6 meses do ano, então tem que ter também o lugar do vovô, né? Não. Então, depois que a gente... Como já falou, uma das primeiras coisas que eu tinha feito era bater um papo com o banco e ver até mais ou menos com o score que eu tinha, quanto que eu poderia imaginar em termos de fazer um financiamento. E é claro que o financiamento não seria o suficiente para a gente só com financiamento comprar a casa. A gente teve que também trazer dinheiro do Brasil para poder completar. Então, uma parte foi mortgage, uma parte foi recurso próprio para poder fazer a compra da casa. E o banco costuma fazer um assessment inicial, te dá uma referência, até o momento que você pede para ele fazer um pre-approval para o mortgage. Aí eles vão pedir uma opção de documentação e tudo mais, e como a gente teria essa combinação de valor do mortgage mais um valor que a gente ia dar do nosso bolso, digamos assim, eles querem entender como um todo, querem saber de onde vem esse recurso, quanto é que você vai trazer, e papapá, e eles acabam até insistindo de uma certa forma, para poder fazer a coisa caminhar mais rápido, traga já o dinheiro, não espere para chegar mais tarde, quando fizer a compra, para daí trazer o dinheiro do Brasil. Isso, então, foi uma coisa que a gente fez com antecipação e a gente tinha esse pré-approval já na nossa mão. Agora, só comento o seguinte, não é porque tem um pré-approval que está tudo pronto e quando você falar para o banco, eu quero o dinheiro, eles te mandam no dia seguinte. E essa foi uma surpresa para mim. Mesmo com o pré-approval, você ainda vai ter que passar por uma porção de steps mais burocráticos do que qualquer coisa, mas o dinheiro não sai de imediato. O dinheiro demora um tempo para poder sair, mesmo com o pré-approval na mão. Então é mais do que importante para você que está procurando alguma coisa, que você passe por esse processo para não ter surpresas e não ficar perdendo tempo com coisas que, de repente, não vão acabar acontecendo da forma como que as pessoas gostariam que acontecesse. Eu vou só acrescentar uma coisa, Sérgio. Como você está falando do pré-approval, como é importante as pessoas que querem comprar a casa aqui no Canadá, o primeiro passo é ter o credit score, né? Com a pontuação muito boa. Ou seja, tem muita gente que acaba tendo... a primeira coisa que o brasileiro às vezes se encanta é ter um carro bacana quando chega aqui e financia carros caros. E isso afeta um pouco no crédito na hora de comprar a casa. Porque toda a parcela é contada, é contabilizada no seu salário de quanto você ganha para poder pegar esse mortgage. Então é importante ressaltar que mesmo você, quando tem um pré-approval, não vá achando que... Muita gente, eu já estou com um pré-approval aqui de 800 mil e eu tenho um sinal que é na casa de 1 milhão. Tá bom. Mas não vai gastar, agora que você já está com pré-approval na mão, fazer comprar um carro, comprar as mobílias antes de ter a própria casa, porque na hora acontece isso que aconteceu com você. O banco, depois, mesmo com pré-approval, ele vai chegar lá e vai falar assim, você já fez dívida agora, você já comprou o carro, você já comprou antes mesmo de estar com a casa já realizada. Então, é bem importante assim, as pessoas saberem que, mediante do pré-approval, não quer dizer que o dinheiro já está na sua mão. O dinheiro só está na sua mão quando o banco coloca na sua conta e fala, está aqui, está emprestado, já está tudo certo. Mas até esse ponto aí é importante as pessoas não fazerem nenhum tipo de dívida para não chocar na hora do empréstimo que está ali limitado a cada um. Então, é importante ressaltar
que as pessoas hoje aqui no Canadá estão podendo comprar casas até 500 mil, o governo está ajudando, com 5% de sinal, tá? Acima de 500 mil, as pessoas têm que colocar mais 10%. Por exemplo, a casa vale 800, até 500 mil são 5% do valor, e os 30%, os 300 mil seriam 10% desse valor dos 300 mil, que seriam 30 mil dólares. Então, seria 25 dos 500 mais 30 mil, só para as pessoas terem, saberem como é que funciona. E para as pessoas que estão investindo como primeiro proprietário, né, ou querem investir aqui no Canadá, que é um excelente momento hoje, até para as pessoas, porque é como a gente estava conversando, Sérgio e Leila, na época, o que a gente falava? Dinheiro no banco não rende. O dinheiro aqui do Canadá, quando a gente deixa na poupança, aqui na Savings Account, não rende nada. Então, é muito melhor você investir no imóvel, que você sabe que está agregando valor, como graças a Deus, e eu sempre fico feliz em saber que o imóvel de vocês, da época para agora, já acrescentou um valor bem, né, que a gente fala assim, pô, se estivesse no banco ia acrescentar esse valor? Jamais. Então, assim, é uma coisa importante ressaltar para as pessoas saberem que imóvel é investimento. Então, se você tem 500 mil pré-approval, compra na cidade vizinha, até um apartamento, uma casa, alguma coisa desse tipo, porque aquele imóvel ali vai estar rendendo, ele vai estar acrescentando, por quê? Ele está ganhando valor, ele é uma renda passiva, ele está gerando um lucro, porque para você, daqui a 10 anos, você querer comprar o seu próprio imóvel, aquele imóvel que você comprou de 500, ele já está valendo 800. Os 300 mil, você já dá para sua casa nova. Então, assim, é muito importante ressaltar isso, porque pessoas às vezes chegam, eu queria comprar um imóvel de 500, tem em Toronto? Tem apartamentos de Toronto que a gente consegue. É investimento. Vamos lá. Agora, esse programa do governo, para deixar claro, são para as pessoas que têm o residente, o PR, né? Que é o residente permanente, o Permanent Resident Card, e para as pessoas que são tem o Work Permit. Então, está podendo participar desse programa. Outra coisa também que é importante, depois disso, do pré-approval, é a pessoa ter a renda comprovada, que muita gente, às vezes, como você falou, tem que dar toda aquela documentação para o banco, que você bem sabe que é. E quem passa de imóvel de 1 milhão, além disso, se você não der os 20% completo, você tem que pagar o seguro. E, às vezes, as pessoas que também dão, eles preferem estar pagando o seguro. Você pode até falar um pouco desse seguro. Hoje vocês fizeram seguro, não fizeram, sabe? O seguro de vocês pagam o seguro. Bom, você pode fazer o seguro do mortgage em si. Né? Só para mortgage, muita gente fala mortgage é uma coisa que, puxa vida, a gente brasileiro não sabe o que é. Eu tinha essa visão, né? O que é o mortgage? Né? É um financiamento. Não adianta a gente mudar o nome, é um financiamento. Um banco vai dar um dinheiro emprestado para a gente que a gente vai ter que pagar. Aqui, no caso, o nosso mortgage de 30 anos. Em 30 anos a gente vai ter que voltar esse dinheiro para o banco e eles cobram juros em cima disso. Embora a taxa de juros é uma taxa pequena, é claro que enquanto o montante é um montante grande que a gente tem de dívida com o banco, isso faz com que o valor de juros que está sendo pago não é baixo, é um valor alto porque ele é calculado sobre o montante todo do dinheiro que a gente emprestou. Então é isso, o mortgage é um financiamento que é feito pelos bancos privados normalmente, e aqui no Canadá tem esse incentivo do governo para quem quer fazer a aquisição, e tem alguns incentivos também para quem quer fazer a aquisição do seu primeiro imóvel no Canadá. A gente teve alguns abatimentos de imposto e não sei o que mais, que você acaba conseguindo obter em função de seu primeiro imóvel que está sendo comprado. E tem diferença de banco para banco, não é isso? Tem, a gente tem que negociar bem, como você falou, você tendo um broker, esse broker vai buscar junto aos bancos qual é a melhor taxa que tem. Exatamente. A gente deu sorte porque a gente pegou uma taxa muito boa com o banco que a gente já tinha conta. Então, foi a melhor taxa que a gente pegou. Mas a gente foi atrás disso sozinho. Quando você tem um broker, é muito mais fácil que a pessoa aperta um botão e já tem a cotação de todos os bancos de primeira linha do Canadá. Vale a pena realmente utilizar um broker. Esqueci que você tinha perguntado para mim já. As pessoas estão me perguntando se vocês passaram a contar a experiência na hora da procura da casa, a gente chegou a fazer
alguma oferta antes dessa casa que hoje é de vocês, né? E aqui existe, para as pessoas deixarem bem claro, a casa, ela programa a data e as pessoas colocam as ofertas até o dia da data que é programada para aí sim o proprietário da casa dizer qual é a oferta dele que ele vai escolher na hora de quem é que vai ficar com a casa. É meio que um leilão. Então, eu gostaria que vocês explicassem mais ou menos como foi essa experiência que a gente passou, né? Sobre esse leilão aí da casa. Então, para mim foi uma novidade, né? E se não fosse você também para ajudar com as suas estratégias, eu ia ficar perdidinha, não ia saber o que fazer, né? Porque é muito interessante, né? No Brasil, a gente sempre coloca, todo mundo, né? Coloca um valor bem alto, para aí depois você ir negociando, você menos, aí o outro vai baixando, você vai aumentando, tal, para chegar num meio termo, né? E aqui, no primeiro momento, na minha cabeça, é a mesma coisa, né? E aí, quando você colocou, não é bem assim, a pessoa coloca um valor mínimo, ela espera vender por um valor mais alto. Ai, como assim? Então, assim, as estratégias que você usou também foram muito importantes, porque não é só, porque a gente não tem noção de quanto as outras pessoas estão colocando. Alguém pede 1 milhão, aí você vai falar, bom, mas quanto eu ponho? Põe 1 milhão, põe 2 milhões, põe 1,1 milhão, põe... Quanto eu ponho, né? Então, assim, poder contar com as tuas estratégias dessa auction, né? Foi muito importante entender. Olha, Leila, tá vendo quantas tem? Tem 12 ofertas. Então, se você realmente quer esta casa, você vai ter que botar lá em cima. Olha, aqui tem uma, duas. Se a gente der, às vezes não precisa ser necessariamente o valor mais alto, mas se você já tiver a garantia de já ter o pré-approval, de você já estar com o dinheiro da entrada já na mão, que você pode dar agora, tal. Isso vai fazer com que a pessoa, às vezes, não escolha o valor mais caro, mas escolha o que é certeza que ele vai receber daqui a um mês. Daqui a um mês não vai dizer, ai, não, olha, não foi aprovado, tchau. Né? Então, acho que as orientações que você deu para a gente nesse esquema, né, que eles têm aqui, que é bem diferente do nosso, a gente tem que mudar a cabeça no como pensar, né? Também, imaginando que, pera um pouquinho, essa casa está pedindo tanto, mas olha só, essa casa é uma casa antiga, é uma casa que vai precisar de reforma, quanto é que você vai gastar? Isso também é uma coisa que a gente, às vezes, também não tem noção. E que foi fundamental também, você colocar... Pesquisa, né? Antes, que quando a preço maior... Quantas casas foram vendidas nessa região, por que preço foi vendida? A vizinha foi vendida por tal valor, e acima daquele preço ali, a gente acabava tendo uma ideia de quanto a gente faria a nossa proposta. Exatamente. Então, essa pesquisa, né, que você faz, que você deu para a gente, que você falava, dava exatamente a noção de quanto que a gente ia conseguir dar o nosso lance para pensar se precisasse fazer reformas, precisasse disso, daquilo. Então, isso também norteou muito, porque assim, eu ia mais, né, com você ver todas as casas, né, o Sérgio estava no trabalho e tal, então eu escolhia algumas casas para ele ver no final de semana. Lembra disso? Então, eu que vi qual número de casas. Então, essa tua visão também de me mostrar, né, essa casa tem tantos anos, aqui no bairro, olha, nessa rua tem tantas para vender, quer dizer, tem mais opções, mas as outras são menores, essas outras foram vendidas por tanto. Então, toda essa orientação que você deu quando eu ia visitar as casas, nossa, foi fundamental, porque realmente quando a gente escolheu, quando eu dei a minha opção, né, foi uma opção não apenas de paixão, porque quando eu pisei aqui, eu fiquei apaixonada pela minha casa, mas ao mesmo tempo sabendo conscientemente, né, o quanto que a gente poderia dar dentro das nossas possibilidades e que com certeza a gente conseguiria arcar com a casa que a gente estava comprando e por que estava comprando, né? Verdade. Então acho que
essa orientação também foi fundamental. Muito obrigado. É importante a gente sempre deixar isso claro, porque muita gente pergunta, aí no Canadá é que nem no Brasil, o preço é mais alto e a gente vai pagando. Você explicou muito bem. Muito obrigado. A explicação foi ótima. Que as pessoas agora vão ter noção de que aquele valor, às vezes, está um pouco abaixo até do mercado, né? E, às vezes, ali, eles dão aquele valor. Quando eles colocam a data, é porque justamente é para as pessoas estarem dando oferta até o dia da procura do grande fechamento que a gente fala. Outra coisa que eu queria que vocês falassem um pouco, depois que a gente achou a casa de vocês, qual foi o próximo passo em termos de vistoria? Que assim foi essencial para a gente saber das coisas. É uma coisa interessante, até antes de falar da vistoria também, falar o seguinte, o processo aqui, ele não é que a gente negocia com o proprietário, isso não acontece, porque tem um órgão que regula todas as negociações que acontecem em Ontário, é um órgão que controla tudo. Na verdade, a transação acaba acontecendo muito mais entre os corretores e os proprietários acabam nem se contactando. Então, também isso surpreende porque a gente no Brasil está acostumado a fazer a coisa de uma outra forma diferente. E na hora que fecha o negócio, aquela experiência que a gente tem, vou no cartório, vou fazer não sei o que mais, também não é assim aqui, a gente contrata um advogado, e é obrigatório contratar esse advogado, e ele que vai cuidar da transação e se responsabiliza por tudo que está naquela transação. Ou seja, ele verifica a condição do imóvel, se ele está hipotecado, se tem um problema, se tem aquilo e tudo mais. É uma obrigação do advogado fazer isso. E a inspeção que a gente fez, embora a casa que a gente comprou fosse bastante, ela é bastante nova, né? Tem 2 a 3 anos de construção só. Foi importante porque a pessoa que veio fazer essa inspeção pôde ver coisinhas que a gente não tinha notado e que, uma vez que você está comprometido, que o proprietário estava comprometido em fazer a venda, ele tinha se comprometido a corrigir alguns defeitos que pudessem aparecer durante a inspeção. Isso, efetivamente, fez com que a gente não gastasse um dinheiro razoável que teria sido feito para poder trocar uma bomba aqui, para poder fazer uma reinstalação elétrica que não estava funcionando num certo setor da casa. E ele te dá também a segurança, porque a casa aqui, qualquer coisa que você vai fazer na casa não é barato. Se você tiver um telhado que está ruim, você tem que refazer o telhado, você está falando de 10, 15, 20 mil dólares para poder fazer o telhado de uma casa. Então, você sabe exatamente o que você está comprando, quanto tempo de telhado você vai ter sempre sem ter que fazer nada no telhado, como é que é a condição da construção. Ele, inclusive, fez observações da solidez da casa, da técnica que foi usada na construção, do material que foi usado na construção. Isso tudo mostra para você que você está fazendo investimento numa coisa que não é uma casa que foi só reformada superficialmente, né? Então deu mais segurança para a gente saber, não, então a gente está fazendo um bom negócio, a gente está comprando uma boa casa, porque a gente quer comprar nossa casa para a gente viver o resto da vida aqui, né? Não estou pensando na casa de vocês, como quando o Home Inspector entrou, né, que é a pessoa que faz a inspeção da casa, ele entrou, ele olhou pro, não acredito, ele pensou que era muito mais. Porque ele ficou encantado com a qualidade das coisas que foram usadas na casa. Desde o taio, do banheiro, do mármore, das coisas que foram utilizadas. Então, assim, isso também é importante pontuar, porque eles tanto falam da parte negativa, como também eles falam a parte positiva que agrega valor na casa. Exatamente. Isso dá muita segurança. E também o advogado vê tudo. Olha, dá uma tranquilidade para a gente aqui, que eu acho que é muito bom, que a gente fica assim, não vamos ter dor de cabeça no futuro, nem com relação à construção, nem com relação a problema de documentação. Então, todo esse esquema, essa estrutura, essas leis, né, essas regras que regem toda essa compra de casa aqui no Canadá e tudo, eu acho excelente.
né? E quando a gente encontra um profissional tão sério, tão comprometido e conhecedor de tudo isso, muito conhecedor né, de como é que funciona tudo, a gente fica mais tranquilo ainda. Então, a gente quer passar isso para as pessoas, porque as pessoas, né, principalmente, né, vindo do Brasil, que muita gente não tem boas experiências, né, com relação a principalmente a negócio direto com proprietário e tal, né? Então, eu acho que aqui a gente faz essa negociação de uma forma muito mais transparente, o que dá muito mais segurança, muito mais tranquilidade para a gente realmente fazer o negócio. Vale a pena trazer o dinheiro do Brasil para comprar imóvel aqui? Vale. Vale a pena. Agora então que se fala, né? Porque vale a pena. Do momento que a gente fez a compra até agora, a moeda desvalorizou 30%, 35%. E aqui a casa valorizou. E a gente parou de pagar o aluguel. Então, não tem comensuração, só tem aspecto positivo. Eu queria falar uma coisa também, já, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente fez a proposta da casa, ou todas as outras propostas, e eu trabalho com vendas e tudo mais, eu sou, né, de ficar olhando o que do outro lado estão pensando e tudo mais. E a gente conversou muito em cada uma das propostas, principalmente na proposta dessa casa. E você também tem uma mente muito boa para negócio, no fim das contas. Então, foi uma coisa que sempre aconteceu numa forma legal, porque a gente conseguiu ponderar, bom, qual a estratégia que a gente vai fazer para fazer a proposta aqui? Quais as informações que a gente tem, o que a gente poderia conseguir de informação adicional, que também não é fácil. Mas, no caso dessa aqui, você conseguiu alguns bons indicativos que a gente falou. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar esse negócio. E a diferença estava realmente no pré-approval, porque eles tinham outras propostas. Essa casa foi para approval. As outras propostas elas estavam condicionais, no fim das contas, né? Aqui tem a coisa que, se for aprovado, quando for aprovado, eu vou dar tanto. E a gente, porque tinha uma coisa já na mão, a gente falou, eu vou dar tanto em tal dia e tanto em tal dia, e acaba de pagar, já deu a data de fechamento do negócio total, tudo durante a nossa proposta. Outra coisa também, montar uma proposta que não é fácil. Então, a gente fala, fez a proposta, é uma palavra só, mas você fica 4, 5 horas trabalhando em cima de uma documentação e de todos os pontos que tem que estar aqui para poder fazer uma proposta que não vire um problema no futuro. E você sempre foi muito atento com relação a isso. Muito obrigado. Outra coisa assim, que vale a pena a gente pontuar, Sérgio e Leila, assim, na questão do extra, né, das coisas extras que depois da casa, da compra, a documentação que a gente tem que pagar. Muita gente me pergunta, Jean, o que é que depois da casa, quais são os gastos que a gente tem? Além do advogado, você pode falar um pouquinho disso, de quanto é que é o custo de que vocês tiveram depois assim, de advogado, seguro, o que é que entrou aí, além do que vocês tinham programado? Olha, acabou ficando por volta de 2,5% do valor que a gente tinha da casa ou a mais que foi gasto com todas as outras coisas que a gente falou. Isso varia, né? Um valor que, dependendo do local, do advogado, Sérgio, Leila, acho que saiu. Acho que eles desconectaram. Algum problema aí técnico, mas eu vou continuar explicando para vocês. Quando vocês compram uma casa, tá? Aqui, na região aqui do Canadá, vocês têm que pagar, além do valor da casa, né? Vocês têm que ter em média aí de 1,5% até 4% do valor, que são os custos extras, tá? Deixa eu ver aqui a Leila, se eles conseguem voltar.
chamando, acho que ela vai conseguir entrar novamente. Aí, entrou. Voltamos. Pronto, você estava explicando e acabou de cortando. Não, mas 2,5%. então, a gente teve... O advogado foi um valor que não é muito grande, mas ele é significativo. A gente tem um imposto de transferência do imóvel que é pago quando você faz a casa. E quando é a primeira casa, tem uma tabela que você acaba usando para poder fazer o cálculo. Esse é o principal valor que a gente tem que pagar. É um imposto que se paga para Ontário, no fim das contas. E aí... Teve a vistoria também, né? A gente teve que pagar essa vistoria. E quando você faz a transferência, todas as partes de conta de luz, conta de água e não sei o que mais, quando você faz essa transação, você tem taxas que você paga para fazer a transferência de proprietário dentro desses elementos que estão aí. O que eu lembro é isso, mas pode chegar a 30%. Eu lembro que na época eu fiz uma estimativa antecipada com o advogado, ele falou, reserva até 4%. Exatamente. É o que os advogados pedem, geralmente, até 4% do valor da reserva. Mas, geralmente, tem alguns imóveis que chegam a 1,5%, outros 2,5%, como foi o seu caso. Mas é entre 1,5% até 4%, só para deixar claro para as pessoas que estão perguntando. Teve uma pergunta que me fizeram, é possível as pessoas que moram fora do país conseguir um mortgage aqui? Consegue, financiamento, eles conseguem fazer o financiamento aqui. Basta entrar em contato com um mortgage broker, né? Que ele vai estar acessando, eles têm acesso a mais de 50 bancos, e vai estar se encaixando, você se encaixa em algum perfil desse banco, e aí está assim conseguindo fazer um investimento aqui, e você, de qualquer lugar do mundo, você consegue comprar um imóvel aqui no Canadá, você consegue fazer o financiamento. Tudo, claro, vai depender de sua renda e de toda a documentação que o banco exigir. Se você tiver dentro dos conformes, você consegue fazer o financiamento. Isso não lhe garante que você vai ganhar o documento aqui no Canadá. Você pode ter o aluguel, receber seu aluguel, é um investimento que você está fazendo. Você tem direito de estar fazendo com o seu visto a visita, as coisas normais. Mas não lhe garante a residência, tá? Deixar isso claro, é um investimento que você está fazendo no país. Outra coisa que eu gostaria que a gente falasse um pouco também como foi o processo até o recebimento da casa, né? Como foi tudo do advogado para a Leila até que foi no dia receber as chaves. Como foi esse processo? Foi tranquilo? Você sentiu? Como foi isso? O que você pode falar para a gente? Foi super ansioso. Eu queria a chave ontem, assim, sabe? Mas também tem que seguir tudo, né? E aí aguenta a ansiedade. Mas assim, acho que foi super, super tranquilo também, né? Porque tudo que assim, marca, olha, tal dia você vai receber, tal dia você vai lá assinar, tal dia você vai, né? Aí tinha uns documentos que eu precisava assinar. Eu lembro que você ia atrás de mim, eu tava lá no museu, não sei da onde, você ia lá pegar os documentos para assinar. Mas não, porque tem que dar a proposta que tem que fazer. Mas, então, mas acho que daí foi tudo tranquilo, não teve nada assim a mais de dor de cabeça, nem nada, né? Eu diria que o bom é não tem surpresa nessa hora. É ruim quando você começa a ter enxurrada de surpresas, né? A gente já sabia o processo como ele ia ser, tinha uma data marcada para a gente ir ao escritório do advogado assinar todos os documentos, ele iria passar a escritura, se a gente pode falar dessa forma, 2 dias depois, isso já estava marcado também, e tudo aconteceu dentro do que a gente tinha dentro da nossa programação. E o dia que era para receber a chave, a Leila foi lá e pegou a chave e estava lá na recepção do escritório do advogado para ela, e foi uma coisa razoavelmente simples. Eu acho que a parte mais importante é o dia que o banco vai emitir o cheque para o antigo proprietário. Então, o valor nunca é um valor baixo, é o valor do mortgage,
praticamente, que você está fazendo a emissão desse cheque. E o banco, antes de fazer essa emissão, eu sempre tenho uma pergunta a mais. Mas e aquele? Você já mandou isso aqui a mais? Essa parte é um pouco apreensiva. Mas também o banco faz isso simplesmente porque é parte do protocolo deles e tudo mais, embora ele já tenha o compromisso de ter o mortgage com você. Então, tudo bem. Eu acho que isso não foi nenhuma coisa que foi uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Estão perguntando aqui, taxa de juros. Geralmente é 2,34, 3,20, 4. A de vocês acharam com a taxa decente? Vocês conseguiram a taxa decente? Estão perguntando. A gente fechou em 2,3. 2,3. Na época que a gente comprou, a média estava perto de 3. Isso. Então, o que o banco... Como a gente era cliente, o banco olhou, já conhecia o nosso perfil um pouco. Então, quando eles fizeram a oferta da taxa deles, eles fizeram uma taxa atrativa para poder pegar o negócio e também porque viram que a gente teria um perfil de cliente interessante. Interessante para ele. É só para deixar bem claro, as taxas estão variando em 2,3 a 3,20. Vai depender aí do perfil de cada cliente, só para deixar isso bem claro. Tá? Vocês pegaram a melhor taxa que tem. Isso foi ótimo. Uma outra pergunta que me fizeram aí agora. Deixa eu ver. Eu anotei. O seguro, qual o valor do seguro do CMHC, que é o seguro obrigatório da casa? A casa que a gente está hoje, o seguro da casa é $3.000 por ano. Não é um seguro dos mais baratos. Agora, você também pode fazer o seguro do mortgage. E o seguro do mortgage é um seguro também alto. Não é baixo. Esse daí, mas ele te dá a seguinte tranquilidade. Se um dos dois falecer, a casa está liquidada, o mortgage some. Isso vai dar mais ideias para um. Existe isso no Brasil também, né? Caso você venha a falecer, o mortgage é caro. Então, se começar a faltar dinheiro, você pode resolver fácil. Não. Então, assim, é importante para as pessoas saberem, porque muita gente me pergunta. Outra coisa que me perguntaram a pessoa autônoma tem condições de comprar um imóvel? Tem. O que é que vai ser exigido na hora da documentação? Cópia da licença, né, do quem é empregado, o T1, que é o General, e os 2 últimos impostos de renda. E aí vai ser dado para uma pessoa do mortgage, né, o mortgage broker, ele vai estar fazendo análise junto com o banco, com o seu credit score, e aí sim vai estar avaliando para ver se seu perfil encaixa e até quanto você consegue o financiamento, o valor de financiamento. E muita gente pergunta, já consegue com esse valor? Não consegue? Então, eu não sou a pessoa que vai dizer se você vai conseguir o mortgage ou não. Você tem que ir, deixar isso bem claro, que muita gente me liga, falando, Jean, eu consigo um mortgage para essa casa? Não sou eu que defino, pessoal. É um mortgage broker que vai definir isso para você, e eu vou estar fazendo a segunda etapa, que é buscando da melhor forma o imóvel para você. A gente falou dos custos adicionais que me perguntaram. Viu? Já, olha só. A gente tem que ver a coisa da seguinte forma. O mortgage não é feito para o imóvel. O mortgage é um financiamento e ele vai olhar a sua capacidade de pagar. O imóvel é o detalhe. Depois o banco vai querer saber sobre o imóvel também. Que imóvel é esse? Vale realmente? Não vale? Todas as indicações que você tem que dar também vão ser avaliadas pelo banco. Mas antes, para você conseguir esse pre-approval, é a tua condição financeira que eles vão verificar. E geralmente é em torno, se eu não me engano, é de 30%, né, do valor que você pode, de capacitação do seu salário. E eles contam com a parcela do seu mortgage. Né? E ele quer saber
as dívidas que você tem, tudo que você paga. Se você tem carro, se você tem outro mortgage, outra casa, não sei o que mais, você tem que informar tudo, porque ele fala, ó, esse cara ganha 10, mas ele já está gastando 50, sei não. Não, e acontece muito isso, porque tem pessoas que ganham muito bem, mas infelizmente não tem o trato com o dinheiro e acaba gastando mais do que ganha. E acontece isso muito, porque as pessoas acham que está possibilitada de comprar casa porque tem um salário altíssimo. Aí fala, não, eu tenho condições de comprar, mas ainda não foi nem buscar o pré-approval. Porque o pré-approval é a primeira etapa e começa a olhar a casa. Então, hoje eu aconselho as pessoas, antes de buscar, né, antes de me procurar até falar, eu quero, ver sua capacitação financeira, quanto é que o banco vai lhe emprestar, e aí, a partir daí, sim, você fala, olha, o banco vai me ceder 600 mil, 700 mil, 800 mil, 1 milhão, o que seja, 200, 300, não importa. Mas é quanto você vai ter de dinheiro que você sabe que ele vai estar te emprestando. Aí, sim, a gente vai conseguir refinar e fazer uma pesquisa mais apropriada. Porque o que acontece, muita gente hoje chega para mim e fala, Jean, eu quero uma casa de 1 milhão. A gente vai buscar a casa de 1 milhão quando a gente vai olhar a situação do mortgage e o mortgage não é aprovado. A pessoa só tem 20% para dar de sinal e não tem o restante para dar. Então, a gente fica impossibilitado de fazer a compra, né? O fechamento da casa. Então, isso é muito importante para a gente estar deixando isso claro. E, assim, eu acho que... Gerando um estresse, né? Tanto para a pessoa como para você, porque dá a maior frustração. Claro, se você vê uma casa que você adora, ama, e daí você vai descobrir depois que você não pode pagar, ai, por que eu fui? Ai, deixei meu coração lá, ó, né? É um estresse para a pessoa e para você também, e uma perda de tempo para a pessoa. Então, primeiro veja, com certeza, tenha o pré-approval, para você saber quanto e qual é o tipo de casa, de apartamento que você vai procurar, né? Isso é Acho que é importante, bem... porque, assim, todo mundo acaba aqui ganhando nisso, né? Que a gente, na hora de fazer, como vocês mesmos falaram, foi o ponto-chave para vocês ter o pré-approval, porque a gente deu como garantia que vocês tinham dinheiro na mão, como se fosse um cash. Então, quando a gente não bota a proposta para o cliente, a gente passa para a pessoa sem nenhum tipo de condicionamento, isso faz com que a gente tenha alguns quilômetros extra na hora de a gente ganhar a oferta. Então, isso é muito importante para as pessoas ficarem sabendo o quanto é importante a gente ter o pré-approval e o dinheiro do sinal já meio que liberado ali em conta, porque tem muita gente que ainda não está, e aí faz também a proposta, só para deixar isso claro para as pessoas. Então, quem quer comprar casa aqui em Toronto, ou em qualquer região de Ontário, pode entrar em contato. A gente tem várias opções. Tem opções desde 200, 300, 400 mil dólares, abaixo dos 500 mil, que pode se encaixar nesse perfil de 5%, 5% o governo está ajudando. Então, assim, eu posso estar explicando melhor para vocês, quem estiver buscando. E eu tenho, assim, uma imensa gratidão por vocês terem participado da live. Nosso tempo vai estar acabando já. Eu quero agradecer de coração a todos que participaram, né? Todo o pessoal aí, o pessoal lá do Brasil, né? O pessoal que mandaram mensagens, a Lorena, todo mundo. Obrigado a vocês, né? Por tudo, pela participação aqui, pela explicação maravilhosa que vocês deram sobre o passo a passo, como foi o trâmite, o que a gente passou. E foram muitas emoções vividas, mas graças a Deus eu fico muito feliz em saber que a família de vocês estão bem, estão felizes, estão numa casa maravilhosa, uma casa assim que eu olho e falo, sabe, é bênção de Deus mesmo, graças a Deus, assim, eu fico muito feliz mesmo por vocês. Obrigado de coração mesmo. Obrigado a você, Jean. Sucesso. Obrigada, foi um prazer estar aqui e considerar, né, a gente ficou amigão mesmo e tal, mas assim, eu já era amiga da Miriam, mas agora, né, a família ficou amiga, isso é muito legal, e é muito bom. Então, você realmente é um ser abençoado que realmente merece tudo que você
alcançar tudo que você está buscando, porque você é um guerreiro. É isso aí. Obrigado, E a gente obrigado de coração. Obrigado, Sérgio, pela Obrigado a você. participação, por tudo que vocês falaram aí de mim. Eu só tenho que agradecer a vocês mesmo de coração. Tá bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado a todos que participaram aí da live. Fiquem com Deus. Tenham um bom resto de semana. Que Deus abençoe todos nós. E com fé em Deus que a gente vai passar, né? Sem epidemia. Todo mundo fica em casa. Eu tô aqui na minha casa. Ó, não saio daqui. Pronto. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite.